Cá precisa, né? Não, só esse. Só? Então, tá bem. Vamos testar? Amém. Obrigada. Boa noite, irmãs. Boa noite. Todas me ouvem bem, eu tenho a voz baixa, né? E hoje eu tô nervosa, então eu fico em mais dificuldade ainda. Todas me ouvem bem? Sim. Irmãs, como a irmã disse, né? Eu sou casada, tenho a Julinha, aquela ali é minha mãe, aquela senhora bonita, linda ali, Elizabeth. E hoje, né, Deus me deu essa responsabilidade de trazer a palavra através de cuidados naturais, né? Então, a minha formação aconteceu em 2016, mas eu trabalho na área desde 2004. Eu tenho 20 anos na área farmacêutica e hoje eu estudo plantas medicinais, atuo na farmácia de manipulação e tenho um consultório aqui na cidade. Eu atuo também nessa parte clínica. Então, hoje nós vamos falar à luz da palavra de Deus sobre esses cuidados, né? Através do texto em 1 Coríntios. Eu peço que quem esteja com a sua Bíblia pode me acompanhar, por gentileza. Capítulo 6, versículos 19 e 20. Eu vou ler e as irmãs me acompanhem. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Quem conseguiu, diga amém. Amém. Então vamos lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então isso traz a reflexão da palavra de hoje. Em algum tempo, eu até comentei com o Carol que eu tive o desejo dentro do meu coração de que Deus me desse a oportunidade de que hoje eu pudesse trazer essa palavra, né? E Deus tocou no coração dela para que me convidasse, eu não estava esperando. E é assim que Deus faz, né? A gente nunca está preparado, mas o Espírito Santo, ele nos capacita. Então, desde o convite, eu venho me preocupando em me preparar, né? Mas acima de tudo, estar aqui como instrumento das mãos do Senhor. Não a mim, nem a minha formação, nem o que eu sei fazer, mas pela graça e misericórdia do nosso Deus, nós vamos refletir a respeito desse texto, né? E como o tempo é curto, eu já vou direto ao ponto, né? A gente tem muita coisa para tratar, mas em outros momentos a gente vai abordar outros assuntos. Esse cuidado natural, ele é um tema muito expansivo, muito extenso. Mas nós vamos aqui, na medida do tempo possível, né, abordar algumas coisas. Então, falando de 1 Coríntios, a gente reflete que precisamos, né, de autoconhecimento e autocuidado. E são atos de responsabilidade e obediência a Deus. Vocês concordam comigo? Então, se Paulo fala que o nosso corpo, ele não é nosso, como diz lá no 19, né? Aqui, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, cabe a nós refletirmos sobre, ao passo que somos de Cristo, e Ele nos deu o nosso corpo, e a gente tem uma responsabilidade sobre ele, sobre o cuidado, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de saúde preventiva, de cuidados através das plantas medicinais, de terapias naturais que a gente pode usar e que estão disponíveis, e da própria natureza que o nosso Pai criou, disponível para nós todo santo dia. A cada manhã, as misericórdias dele se renovam sobre nós. E a gente vai refletir sobre isso. E é algo que eu falei, Carol, eu estou profundamente tocada com essa palavra, que eu nem esperava que Deus fosse falar tanto assim comigo. E eu desejo dentro do meu coração que tudo que ele falou comigo possa também ser instrumento para transferir esse sentimento para vocês, de como Deus foi poderoso essa semana comigo e misericordioso. Então, precisamos, né, pontuar algumas coisas para falar desse cuidado. Primeiro que nós nós somos criadas à imagem e semelhança do nosso Deus, né? E tudo o que Deus criou obedece às leis da natureza. Vocês concordam comigo? Deus criou as plantas, separou os mares, disse haja luz, né? E, enfim, até chegar no homem e na mulher. Então nós somos parte dessa criação. E tudo que Deus criou tem tempo, é organizado, tem um tempo certo para acontecer e tem uma forma determinada de acontecer. Eu vou dar alguns exemplos, né? A forma como a natureza se comporta, né? Então,
eu vou escrever aqui, só para vocês acompanharem o meu raciocínio, que Deus criou, eu vou colocar aqui uma palavra meio técnica, mas eu vou explicar o que é, tá? Dentro do nosso corpo e da área de saúde, a gente usa muito esse termo, homeostase. O que quer dizer homeostase? Alguém sabe? Alguém aqui da área de saúde? Exatamente, equilíbrio. Então, tudo que tem na natureza, você pode observar o que for que Deus fez. Existe um equilíbrio. E conosco não é diferente, mas a gente teima em desequilibrar as coisas que Deus criou, né? E é esse ponto que eu quero tratar com vocês. Então, a partir dessa homeostase, né? Eu vou puxar aqui que homeostase é um termo que a gente usa para o corpo humano. E o corpo humano, ele é feito por Deus de uma forma tão perfeita que a gente tem mecanismos. Vou colocar aqui, eu estou nervosa, minha mão está tremendo. Mecanismo, mas louvado seja o Senhor. Vamos embora. Mecanismos de equilíbrio. Alguém sabe citar pelo menos um mecanismo de equilíbrio que o nosso corpo tem, fisiológico? Quando eu disser fisiológico, ele é do nosso próprio corpo, é da natureza do nosso corpo. Oi? Função fisiológica, tá. Controle de pressão arterial, temperatura, pulso, vou colocar aqui dentro da pressão o pulso. Temperatura, respiração, mas eu vou abordar com vocês imunidade, gerenciamento do estresse. Gerenciamento do estresse. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ficar olhando aqui. Estresse. A tremedeira já vai parar. É o sistema nervoso. Meia hora, tá ótimo. Então, eu citei alguns, mas tem vários, né? A gente vai se ater a esses aqui. Então, assim, vamos refletir em alguns pontos, né? Vou trazer aqui à luz do que a gente vive hoje. A nossa pressão arterial, ela tem participação do nosso rim e de um monte de outras coisas que acontecem. Inclusive, a nossa responsabilidade de beber água. A água não vem sozinha para o nosso corpo, né? Então, a partir daí, e do que a gente come, e do que a gente vive, o estresse está diretamente relacionado ao controle de pressão arterial. Hoje em dia acontece muito isso, né? O descontrole emocional causando picos de hipertensão e de diabetes. A gente vê isso é muito comum hoje acontecer, né? Então, Deus, ele criou esses mecanismos. Nós temos isso aqui funcionando no nosso organismo de forma eficiente, desde que a gente promova no nosso corpo condições para que isso funcione bem, né? A não ser as pessoas que têm isso de nascença, né, de parte genética, é uma outra história, mas um indivíduo adulto saudável tem condições de manter o seu organismo funcionando de uma forma legal, eficiente. Mas, na verdade, o que a gente faz com o nosso dia a dia é estragar isso aqui. Não tem outro jeito de falar, né? O nosso estilo de vida, o nosso dia a dia, ele atrapalha a natureza que Deus criou. Então, o que eu sempre falo quando eu estou atendendo um paciente, inclusive tem pacientes minhas aqui hoje, e para mim, assim, é muito, muito lindo o agir de Deus, né? Que a gente vê as coisas acontecendo, uma melhora de sintoma, simplesmente por causa de um ajuste, de um mau hábito, né? E que às vezes a gente fica tão focado em outros problemas que, na verdade, não tem até nem sentido. Enquanto que, se a gente fizer o simples bem feito, a gente consegue uma eficiência no nosso cuidado, né? E ter os resultados, né? Que, às vezes, a gente não vai ter em outro lugar, a não ser dentro da nossa casa. Independente do consultório médico, eu tenho um imenso respeito pelos médicos, tenho amigos médicos, mas que não adianta você estar dentro do consultório e o médico vai te orientar, vai te prescrever medicamentos e você vai chegar em casa e vai fazer tudo errado. Então, eu trouxe essa palavra para a gente refletir sobre isso, que a gente tem uma própria responsabilidade acima do que diz respeito ao nosso cuidado, né? Isso só a gente pode fazer, né? Tem aquele pessoal é muito comum academia, né? O pessoal está indo treinar e fala assim, eu vou fazer algo que ninguém pode fazer por mim.
né? Mas além desse pensamento de treinamento, de atividade física que também é necessária, a gente precisa estar lembrando sim de beber água, a gente precisa lembrar e fazer escolhas todos os dias do que a gente vai comer, né? Porque hoje em dia a gente vê muitos processados nas prateleiras dos mercados que não são alimentos, são produtos alimentícios, né? Enquanto que Deus já deixou tudo pronto. E às vezes a gente tem até, eu vou dizer aqui bem curto e grosso, tá, gente? Tem preguiça de preparar um alimento saudável. Então a gente precisa lembrar dessa responsabilidade. Deus deixou tudo ali, todos os nutrientes, tudo que a gente precisa para o nosso organismo. E a gente precisa somente preparar, descascar, às vezes até uma fruta, né? Descascar e comer simplesmente. Às vezes tem fruta que nem precisa descascar, já taca logo o dente, né? Lava. Enfim, então é muito simples, as coisas de Deus são simples, né? E tudo que o mundo oferece ofusca a imagem de Deus e afeta a nossa conexão com Ele. Então esse é um ponto que hoje o dia a dia, a tecnologia, tudo que nos rodeia está pronto, né? O mundo jaz do maligno. E tudo que acontece à nossa volta é para distrair a gente, né? Do nosso foco em Deus. Aí eu falo tanto da questão espiritual, do nosso momento com Deus, da nossa devocional, e também com cuidar do nosso corpo. Porque o inimigo ele está aí para roubar, matar e destruir. E se a gente der um mole, ele vai usar qualquer área dessas da nossa vida para afetar a nossa saúde também. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, eu quero trazer aqui algumas coisas, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou me esforçar para isso. A palavra de Deus fala que os céus declaram a glória de Deus. Então, se a gente contempla o céu, a gente contempla a glória de Deus. E aí que está o grande X da questão, né? O Sol ele é, né, uma estrela que Deus criou ali para trazer calor e equilibrar toda a natureza na Terra. A vida não existiria aqui sem Sol. Mas, falando de ser humano, o Sol ele tem uma luz que é responsável por sintetizar a vitamina D no nosso organismo, que é extremamente importante, né? E tem uma pesquisa que eu li até a semana passada, que o sol da manhã, que é o sol ao nascer do sol e o pôr do sol, ele emite um raio solar específico, só nesses dois horários. E o que acontece com o nosso corpo quando a gente se expõe a esses horários de sol, né? O sol da manhã, o primeiro horário, o nascer do sol e o pôr do sol. Por isso que o pôr do sol ele é tão belo, né? Você olha para o pôr do sol e fala assim, você quer até voltar, fala assim, ai meu Deus, coisa mais linda. Mas Deus ele fez isso de propósito. Porque sabe o que acontece nesse horário? Alguém sabe me dizer o que acontece com o nosso corpo nesse horário? De manhã... Eu acho que tem alguma coisa a ver com o ritmo circadiano. Também. Existe uma produção maior, né, de vitamina D, que a vitamina D participa de vários processos fisiológicos, e também de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância química que o nosso corpo produz também, né, e sintetiza, para que a gente reduza inflamações, dores, controle o nosso sono, o estresse. Então Deus ele fez tudo perfeito, gente. Só que a gente precisa parar ali naquele horário e ficar ali um pouquinho, desacelerar a vida, tirar tudo aquilo que está distraindo você. Fala, vou parar aqui hoje para tomar um banho de sol. E aí aproveita para contemplar a glória do nosso Deus que está no céu. E aí aproveita para receber saúde de volta, o cuidado divino do nosso Deus de volta. É assim que ele faz conosco. E se eu for começar a falar por aí, à noite a gente tem as estrelas e a lua. Então, esse momento é um momento que traz para a gente reflexões de como somos pequenos nesse universo. Quando a gente olha para o céu cheio de estrelas. Quem para aqui para ficar olhando para o céu? É muito lindo, né? Ainda mais aqui em Araruama. Aqui em Araruama você tem areia de lagoa para pisar, grama. A gente vai falar de aterramento, que é uma prática muito interessante também para o nosso corpo. E alguém pode dizer o que você sente quando você para e contempla a natureza? O que você sente? Paz. Então isso... Eu sinto muita Gratidão, importante. Exato. Então isso mexe com a gente, é a glória de Deus. A glória de Deus através dos céus. Os céus anunciam a glória de Deus. E ao contemplar o céu, a gente sente esse cuidado de volta. Como Deus é poderoso, né? Então a gente precisa... Aí agora, irmãs, eu vou pegar um pouco pesado com vocês. A gente vai falar de umas coisas meio difíceis, tá? Mas que... Eu até disse com Deus assim, o Senhor, tem que falar mesmo isso? Tem, minha filha, tem.
Eu acredito que Deus ele conduz tudo conforme a vontade dele. Talvez hoje esteja alguém aqui precisando de ouvir determinadas questões que eu vou trazer aqui. A gente precisa refletir nas instruções do apóstolo Paulo, né? E aí o que ele diz lá em Romanos 12, 2? Vamos abrir? Rapidamente. Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu gostaria de trazer aqui para as irmãs? A gente falou que o mundo, ele ofusca tudo aquilo que Deus fez, né? Então, o apóstolo instrui aqui, não deixe que isso distraia, né? Vamos renovar a nossa mente em Cristo e perceber o que acontece ao nosso redor e ter a sensibilidade de estar em contato com os céus, com Deus. E isso já é o suficiente para tirar a gente de qualquer abismo. O poder dele é tremendo, né? Então, assim, são coisas que acontecem na natureza, né? E que trazem a gente a memória da grandeza de Deus, de como ele é misericordioso, como nós somos pequenas e dependentes dele. E a irmã falou ali, gratidão. E aí eu digo para vocês, quando a gente guarda a nossa mente, a gente guarda também a nossa saúde. Vocês concordam comigo? Hoje em dia a gente está num pico de estresse, de problemas de ansiedade. A minha maior demanda no meu consultório é ansiedade, sem sombra de dúvida. Tem acontecido essa busca por conta de tratamentos naturais. Então, quando a gente guarda a nossa mente, a gente tem condições de fazer isso. Quando a gente descobre que a gente tem condições de fazer isso. E aí eu vou abordar aqui um pouco de escolhas, né, que a gente também precisa fazer. Se você sabe que algo te afeta a sua mente, afeta as suas emoções, você não vai se expor a isso. Simplesmente. Então a internet, ela está aí, tem tudo de bom e de ruim, né? E a gente tem condições de clicar e escolher. Quando a gente liga a nossa TV, a gente tem condições de escolher. Quando a gente pega um livro, a gente tem condições de escolher. A gente não é forçado a nada, mas a gente é seduzido. É diferente. E isso conduz a gente para um momento de ansiedade que a gente nem percebe. A gente vai indo como uma areia movediça. Então, se você quer guardar sua mente em Cristo, a recomendação é: separe os conteúdos que você consome para sua mente. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente nocivo para a nossa saúde mental e principalmente. Então, é muito poderoso quando a gente separa o nosso corpo e fala assim: Senhor, eu vou me consagrar. Eu vou fazer a leitura da Tua palavra, que é viva e eficaz. Eu vou fazer a leitura de bons materiais. Eu vou ouvir boas músicas, bons louvores. Eu vou estar com pessoas que são agradáveis e que vão me colocar para cima, que vão me aproximar de Deus. Então, o tempo inteiro, todos os dias, a gente tem que fazer escolhas. Isso faz parte da natureza, da nossa convivência, da sociedade. Mas ainda vamos chegar na parte de plantas, medicinais e terapias. Por que eu estou falando isso? Porque até para a gente ter uma consciência de autocuidado e usar da natureza para a gente, para nosso próprio benefício, no quesito saúde, a gente precisa refletir nessa questão de que eu preciso e de que eu devo e eu preciso, inclusive, organizar o meu tempo, que Deus deu 24 horas para nós, e a gente precisa de descansar, a gente precisa. O nosso corpo, naturalmente, precisa de sono, de ciclo circadiano, de luz do sol, de parar e respirar. A gente tem um sistema no nosso corpo que controla a nossa respiração, né? A gente chama de sistema autônomo, sistema nervoso autônomo. Ele controla a nossa respiração, batimento cardíaco e outras coisas no nosso corpo. Mas tem um momento que a gente precisa respirar conscientemente. A gente precisa encher nossos pulmões. Isso o nosso corpo não faz automaticamente. A gente precisa querer. A gente precisa buscar esse momento que fique só a gente e Deus, para que Ele trate conosco, né? E isso faz parte de um cuidado natural, que é o nosso tema de hoje. Então, dependendo do tempo aqui, eu vou abrir para algumas perguntas, mas não sei se vou ter. Então, vamos partir para... São 7h10 agora. Então, vamos falar assim, a gente precisa... Eu estava refletindo sobre essa questão
da escolha para a nossa mente, né? Da forma como escolhemos os alimentos que vão fazer bem ou não para o nosso organismo, a gente escolhe os conteúdos que a gente vai colocar para dentro da nossa mente. Isso é extremamente importante para o nosso bem-estar mental, que reflete no nosso corpo. Vocês concordam comigo? Se você ficar preocupada com um determinado assunto e aí você não entrega na mão do Senhor, né? E aí em Filipenses diz lá, se não me engano é Filipenses, até anotei aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí o que ele orienta lá? Alguém lembra? Eu tenho aqui. Antes apresentem a Deus os seus pedidos em oração. Então, esse texto de Filipenses 4, versículo 6, ele reflete que a gente precisa orar, entregar e confiar. A instrução está aqui, gente. Então, o que é necessário? Ação. Se você quer mudança na sua vida, em qualquer aspecto, eu digo, tanto físico, ou como perda de peso, ou como reduzir a ansiedade, como trazer a sua vida de volta para o equilíbrio, porque você é criação divina, e Deus não quer ver você assim. Ele quer ver você bem. Mas para isso você precisa se movimentar. Então, quando a gente quer um resultado, a gente precisa fazer um movimento diferente. Não adianta você querer um resultado se você não faz o movimento. E aí entra um ponto bem importante. Falamos de escolhas para nossa mente, que a gente faz. E aí lá em Provérbios 18, 21, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então a gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos, porque eles geram palavras. E as nossas palavras geram vida ou morte. E isso se faz naturalmente. Não diz respeito ainda a plantas medicinais e nem a nenhum tipo de terapia que também podemos utilizar, mas depende de atitude e ações da nossa parte, para que a gente tenha melhora do nosso estado de saúde, né? Então, enquanto a gente reclama, a gente clama novamente por aquilo que está acontecendo na nossa vida e aquilo vai cada vez mais se intensificando. E quando a gente tem o hábito de chamar coisas boas para a nossa vida, falar palavras de vida, o nosso estado muda. Existe pesquisa científica dizendo que aquilo que a gente declara tem um poder sobre a nossa mente, tem o poder sobre o nosso corpo, sobre as células do nosso corpo. Se a gente dá comandos para nós, a nossa língua tem poder. A palavra de Deus é viva e ela diz isso. Então aquilo que a gente diz tem um poder e tem ação direta no nosso corpo. Veja como que é até simples de resolver. São hábitos que a gente vai criando porque o mundo ofusca a beleza que há em Cristo. E quando a gente, não, chega disso, não vou mais viver assim. Eu tenho um Deus todo-poderoso que me criou, que deixou tudo para que eu pudesse me cuidar, então eu vou hoje tomar uma atitude e vou declarar palavras de vida. Palavras de vida, de mudança e de ações, de atitude. Se você não tem condições hoje, eu entendo, muita gente está nessa situação, peça ajuda de alguém que você confia. Peça ajuda de um profissional de saúde, peça ajuda do pastor, peça ajuda de alguém. Você vai receber essa ajuda. Mas não fique quieto sofrendo sozinho. Inclusive, pessoas que têm os sintomas de depressão e ansiedade. A gente sabe que é descontrole de neurotransmissores, é algo fisiológico, mas que a natureza, que a medicina, e a gente tem vários mecanismos para poder ajudar. Então, a partir daí, eu quero falar um pouquinho sobre algumas outras questões que envolvem essa questão do declarar, né, da palavra, do poder da vida estar nas nossas palavras, né? E aí falando sobre esse... É interessante como eu fui encontrando os textos, né, e aquilo foi falando comigo de uma maneira poderosíssima. Eu reclamava com o André às vezes, vamos ver o pôr do sol. Eu, não tenho tempo, porque eu estou correndo. Aí hoje Deus falou comigo, você tem que ver lá o pôr do sol, para você baixar sua carga de estresse, de trabalho, de dia a dia. Então, Deus ele vai falando. E é muito bonito, né, muito maravilhoso. Então, em Provérbios 14, 30, diz assim, o ânimo sereno é a vida para o corpo. Olha isso, gente, o ânimo sereno é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Outro, Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio,
mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso é poderoso, minhas irmãs. Vamos cuidar da nossa mente. Vamos cuidar da maneira como nós nos sentimos, porque isso reflete diretamente no nosso corpo. Traz doenças, traz hipertensão, imunidade baixa. Aí você tem doenças oportunistas, parasitoses, doenças bacterianas, virais, que destroem você sem você estar precisando estar nesse estado. Você poderia estar de outra forma, se você mudasse a sua forma de pensar e as palavras que você diz. Às vezes o corpo ele responde só aquilo que você está comandando. A sua mente está mandando informações negativas, a sua boca está declarando derrota. E isso vai te trazendo para baixo. Agora, existem os dias que você está numa luta, mas você fala assim, não, o Senhor está comigo, Ele me fortalece. Em nome de Jesus, esse dia vai passar e o Senhor vai renovar as minhas forças e eu amanhã vou estar melhor. Amém? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E eu não estou falando isso porque eu sou farmacêutica, irmãs. Eu estou dizendo isso porque eu passei por isso. Eu aprendi dessa forma. Eu também tive ansiedade. Também tive crise de ansiedade no meio da pandemia. Eu vi a morte na minha frente e eu clamei o nome de Jesus e Ele me trouxe à tona, Ele me trouxe de volta. E Deus cura a gente para estar num dia como esse, falando, testemunhando, porque a honra e a glória é dele. Amém? Então, assim, eu volto a repetir, o autoconhecimento e o autocuidado são atos de responsabilidade e obediência a Deus. Vou colocar aqui. Autocuidado. Autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você buscar entender aquilo que você está sentindo. Porque Deus ele vai trabalhando através das nossas emoções. Senhor, por que eu estou me sentindo assim hoje? Gente, às vezes a gente fala com Deus como se Ele estivesse tão distante. O Espírito Santo habita em nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Basta abrir a boca e falar. Ele está ouvindo. Senhor, por que eu estou me sentindo assim hoje? Muda essa minha situação. Me socorre. Coloque os seus pedidos diante de Deus com orações. Né? E eu tenho certeza que Ele envia uma pessoa, que Ele imediatamente ou no tempo dele, porque Ele é soberano, né? Mas dependendo daquela situação, Ele intervém para que a gente seja socorrido. Eu tenho certeza disso. Na maneira dele agir, não da nossa, né? Então, eu falei do efeito do sol, né, no nosso organismo. E aí eu quero falar a respeito do nosso próximo, né? Eu falei de buscar ajuda. E quando a gente fala assim, puxa vida, você não está disposto a ajudar uma pessoa, né? Eu tenho problemas demais, não vou ajudar fulano, porque eu não tenho, já tenho muita coisa para digerir, para tratar na minha vida, então vou ficar quietinha na minha. Mas aí eu vou dizer, a palavra de Deus diz assim, em Marcos 12:31, segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até aí tudo bem, amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente precisa, aí a palavra diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que a gente precisa fazer primeiro, antes de amar o próximo? Amar a si. E aí eu ainda vou trazer para a ciência, né? Porque eu vi alguns estudos e eles dizem, alguns estudos, né? Fizeram lá sobre uma outra substância que se chama ocitocina. Já ouviram falar isso? O que acontece quando a gente ajuda alguém? Quando o Espírito Santo toca no nosso coração e fala assim, aquela pessoa está precisando de uma oração, de uma ajuda, aquela tua irmã estava de cabeça baixa, vai lá ver o que é. Porque o Espírito Santo toca na gente, né? E a gente olha assim e fala, poxa, mano, não estou vendo você muito legal hoje, está acontecendo alguma coisa? Ora por ela, enfim. Então, às vezes precisa fazer algo mais, né? Não é só uma oração, às vezes precisa estar presente, às vezes precisa ouvir. Só o fato de ouvir o desabafo já faz aquele alívio, aquela transformação naquela pessoa. Então, as pesquisas elas dizem que quando a gente faz o bem ao outro, e aí não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, Deus ele nos retorna com a natureza divina que libera ocitocina no nosso organismo. O que é a ocitocina? Alguém sabe dizer? É outro hormônio. Bem-estar. Alguns dizem que é o hormônio do amor. Sentimento de amor. Satisfação, né? De piedade. Isso. De dizer assim, eu estou cheio.
cheio de amor, cheio de bem-estar, de pleno espiritualmente. Isso aí. Que é Ele que move isso em nós. O Espírito Santo nos incomoda para que a gente ajude, né? E muitas vezes nós precisamos de ajuda. Então, num grupo como esse de mulheres, eu estou falando aqui, mas Deus sabe o que acontece no coração de cada uma. Mas se a gente estiver unida e uma orar pela outra, e uma reparar, né, o rostinho da outra, às vezes, está precisando de alguma coisa, minha irmã. Dar uma ajuda, um abraço. Às vezes é só uma palavra de apoio que ela precisa, porque em casa, às vezes, está muita luta. A gente não sabe, mas Deus sabe. Então, como isso é importante? E às vezes você acha que está ajudando, você, eu ajudei. Falando, não, você está sendo ajudado. Você está sendo movido pelo Espírito Santo. Você está sendo fisiologicamente tratado, porque seu corpo prepara essa liberação de ocitocina, derrama no seu organismo, você fica se sentindo bem. Se você estava estressado, se você estava preocupado com alguma coisa, você faz um bem a alguém, você sente esse retorno a partir daqui, que é a natureza divina. E Deus faz. É tremendo. E aí agora vamos falar um pouquinho de planta, já estou terminando. Esse assunto, minhas irmãs, ele é bem extenso também, mas eu só vou falar de uma, porque é uma que... Essa planta, ela ganhou meu coração por causa de uma situação. O nome dela é feio, tá? Deixa eu apagar aqui. O nome dela é bem feio, mas existe uma beleza na criação dessa planta. O nome dela é Grifônia. Grifônia simplicifolia. Eu falei que era feio. Simplicifolia. Por que que Deus colocou nessa planta 95% de 5-HTP? Isso aqui é mais conhecido como triptofano, ou 5-hidroxitriptofano, por isso 5-HTP, né? Só coisa boa. Só, é feio. Eu sei que é esquisito, tá, irmãos? É só pra... Mas tem um outro nome ou esse é o nome? Grifônia. Grifônia aqui. Você vai ver na internet muita coisa sobre grifônia. Mas o que Deus fez com essa planta? Ele colocou 95% de 5-HTP nela. O que é o 5-HTP? O nosso cérebro utiliza isso aqui para produzir a famosa serotonina. Agora vocês já lembram o que é um pouquinho a serotonina, né? Hormônio de bem-estar, relaxamento, alegria, satisfação. Por que Deus colocou 95% disso numa planta? Não é bonito? Chega a me arrepiar. Mas é exatamente isso. Deus colocou isso nessa planta para a gente poder utilizar. Hoje a ciência descobriu isso, né? A gente tem cápsulas, a gente faz chá da planta para poder tratar problemas de ansiedade, depressão, compulsão alimentar. Tem uma série de coisas aí que a gente utiliza essa planta na prescrição para tratar esse tipo de problema, naturalmente. É a planta, tá, gente? Não tem mais nada nela, é só ela. É só ela. Detalhe, a gente precisa de avaliação. A gente precisa dos cuidados para poder tomar, tá, gente? O chá precisa de cuidado, tem maneira de fazer. Dependendo da planta, tem uma forma de fazer o chá, né? E isso vai trazendo essa luz pra gente. Em alguns outros momentos que Deus permitir, a gente pode falar um pouco mais sobre essas plantas. Existem várias. Eu estou falando dessa porque ela ganhou meu coração por causa disso. Por que Deus fez desse jeito, né? E tem várias outras também que são magníficas. E aí eu vou falar de uma que é bem famosa, né? Você não conhece a folha de amora, não, né? O que tem na folha de amora? Ainda tem tempo, Carol? Acabando, 5 minutos, né? O que tem na folha de amora? Primeiro, quando a gente recebe a menopausa, isso acontece, a gente pode prevenir a menopausa a partir de 35 anos. Eu tenho 39. Quem tem abaixo de 39 aqui, mais nova que eu? Tem alguém? Vanessa, a mocinha ali. Quantos anos você tem? 21? Vai chegar lá ainda. Então, a partir dos 35 anos, você já pode começar a tomar o chá de amora. O que tem no... Quem tem pé de amora em casa aqui?
Eu tenho 4 pés de amora em casa, minha mãe tem um. Minha mãe tem um, né? O que que tem na folha de amora? Ó, gente, ó, peraí. Falando grifônia, mas não, agora é amora. A amora. Isso. A folha de amora, ela tem o que a gente chama de isoflavonas. O que que é isoflavona? Também é produto para sintetizar hormônios no nosso corpo, estrogênio, né, e alguns outros. E quando a gente entra em menopausa, esses hormônios descem. E isso causa calores, suadeira, indisposição, fraqueza, desânimo, né, alguns desconfortos aí que vocês conhecem muito bem, né? E aí Deus colocou a isoflavona na folha de amora. Então, a partir dos 35 anos, a gente pode começar a tomar o chá de folha de amora. Aqui em Araruama é muito disponível, né? E muita coisa. Casa de produtos naturais. Quem tem pé de amora em casa só tira, lava a folha, faz o chazinho, né? E... Oi? Não precisa. Pode usar a planta pura e pode usar ela desidratada. E também pode ser feita em farmácia de manipulação para uso em cápsula. Para quem tem dificuldade com chá, isso aí é outra história, né? O chá é outra história, mas... Enfim, é isso que eu preparei hoje para vocês, né? E gostaria que vocês refletissem nisso. O tempo é curto, não deu para a gente abordar tudo, mas quando a gente fala de cuidado natural, eu quero que vocês lembrem de como que Deus fez tudo perfeito e que está tudo disponível e que precisa de uma ação nossa para encontrar essa beleza dessa natureza, para encontrar essa disponibilidade daquilo que Deus colocou para a nossa disposição de graça, né? O sol, o pisar na terra, a gente não deu tempo de falar de aterramento, mas outro dia eu vou falar. O pisar na terra descalço. Isso, de andar na grama, na terra, na areia do mar. A gente recebe controle de radicais livres ali. É um poderoso antioxidante, 8 minutos por dia. Então, é isso. Eu agradeço pela oportunidade. Não sei se dá tempo para perguntas, acho que não, né? Vai ficar para um outro momento, mas... Você está falando de tantas coisas que a gente até brincou aqui de fazer parte 2. Porque podemos. Eu, Carol, pela minha própria conta, que eu gostaria de saber mais. Mas eu acho que as cabeças já estão fazendo assim. Porque, além de mais informação, como... Sim. Eu não sabia da folha de amor. E, já ouvi falar também, mas poxa, eu tô com só um detalhe. Então tá na época do meu deixa eu só falar um detalhe que eu esqueci e é importante. Quem tem problema gástrico, é bom evitar. Tem as contraindicações, tá? Toda planta tem a sua contraindicação, tem o seu grupo de ativos químicos, mas é sempre bom contar com a ajuda de um profissional para orientar sobre essas questões, porque cada uma tem um perfil, cada uma já tem alguns tratamentos acontecendo, né? E precisa ter esse cuidado. Mas o lembrete é que quem tiver gastrite em atividade, né, acontecendo, ou alguma irritação gástrica, não faça uso do chá de amora. É isso. Mas quando ela falou de perguntas, dessa interação, vocês acham, aí tem que perguntar para você também, se a gente pudesse fazer uma parte 2, em que a gente desse continuidade a algumas informações desse tipo. Podemos, e claro, abrir, com certeza. vamos supor, uns 10 ou 15, para que a gente pudesse interagir nesse sentido. Sim, Por com exemplo, certeza. ela falou da gente ter autoconhecimento, é pura verdade. Mas também uma orientação profissional, porque não dá pra gente sair tomando, acabou de falar da gastrite. Então, a informação ela vem aliada com a questão da orientação do profissional, não é só a gente, né? Então, eu acho que seria, porque tudo que ela falou aqui foi muito bom. Amém. Glória a Deus. Não é verdade? Vocês concordam? Vocês viriam mês que vem pra gente ouvir parte 2? Eita! Com certeza, tô aqui. Deus permitir, estamos juntos. Mas esse tempo nosso, a gente tem que aproveitar melhor. Eu sei, a gente chegou aqui, ainda tava sol. Aí já começa aqueles minutos atrasados. E a gente só tem um louvor, em seguida já passa. São 7h30 já. O assunto é muito bom também. É grande. Não puxa, não. Eu confesso que eu tinha muito mais coisas, mas eu tentei enxugar. Não deu para trazer. Vamos fazer assim. Quer apagar? Tá, paga pra ti. Não, vamos lá, Carol. Carol, deixa eu dar um pitaco aqui.
longe, não dá pra explicar. Jesus! Vamos fazer o seguinte. Depois vocês resolvem e contem comigo. Vamos lá. O Dia Internacional da Mulher, né, Lani? A gente já iria falar, já está organizado. Inclusive, a gente já quer deixar o convite aqui. Não vai acontecer no dia 8, que é sábado. Vai acontecer dia 7, que é sexta. Todas vocês estão convidadas. A gente vai ter um culto. Adoração ao Senhor e homenagem às mulheres aqui na igreja. Tá bom? 7h30. A irmã Priscila Martins vai trazer uma palavra com o tema Mulher, Deus te vê. Porque eu fico pensando também em algumas questões minhas que parecem ser pequenas. Talvez se eu for olhar um problema de Márcia, um problema de Eliane, não tem problema. Mas Deus não entende todos os corações? Deus não pode agir em todas as situações? Então, às vezes, o meu problema não quer dizer que ele é maior ou menor, mas Deus me vê. Então, esse é o tema do dia 8 de março, que vai ser celebrado dia 7, tá bom? A Luana, estou fazendo já o convite aqui para ela, falou que aceita pra gente fazer então a parte 2 no estudo de março, que é o final do mês, que a gente faz esse estudo aqui. Aí a gente já pode, se quiser, trazer uma dúvida. E também, quem sabe, no congresso, que a gente tem até ideias de fazer uma parte do congresso com oficina, um momentinho de troca, aí a gente também pode pensar, mas eu acho que falar de saúde, como ela colocou pra gente que é aliada à palavra de Deus, nunca é demais, a gente precisa aprender. E eu, pelo que eu conheço da Luana, tem conhecido dela, ela é da área, ela sabe coisas que eu não vou saber, então é porque é da área, é ela que tem que falar. Combinadas? Combinadas. 7 de março, 7h30, sexta-feira, programação alusiva de Internação da Mulher. E nosso estudo de março, Luana volta e a gente continua aqui no nosso canal. Amém? Amém. Obrigada, gente. Deve. Eu quero pedir pela minha filha Mila, ela está lá em Brasília tem 20 dias. E hoje, pela glória do Senhor, ela fez uma coluna e foi publicada e assinada por ela. Glória a Deus. Ela precisa muito de oração. Nesse momento, ela já chegou da redação, já está na igreja. Então, que o Senhor abençoe ela. Amém. De oração. Eu acho que isso também já é um reflexo da bênção de Deus, né? Já é um reflexo. Que bom. Vamos ficar esperto pra gente terminar o não. Poxa, que bênção. Muito bom mesmo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãs, filha. a Eliane também tem um pedido de oração, que é algo que eu soube há pouco tempo, né? Que é da mãezinha dela. Pode falar. Ela está com surto psicótico e ela está com início de Alzheimer. Então ela está entrando em crises diariamente e fortes. Eu estou Benedita Imaculada. Eu preciso saber o que fazer, né? Porque eu ainda não estou com orientação de nenhum profissional, porque ainda está marcado, né? Ontem mesmo me liguei para a irmã Adriana para ela me orientar, assistente social, né? Para ver o que eu tenho que fazer, né? Vamos orar. Deus possa... E orar por mim, né? Você tem segurar, acompanhado. tá difícil. Posso imaginar. Falei isso com você, posso Foi. imaginar. Nos momentos de vocês, lembrem da mãe da Eliane, Ivonete, Marlene, nas mães de oração também, né? É uma situação delicada que você está vendo como lidar. Ontem ela gritou muito. Mas Deus te vê. Com certeza eu creio nisso. Amém. E esse tema do Dia Internacional da Foi Mulher ótimo para mim. também é baseado em Glória a João. Deus. Amém. João, a gente vai estudar melhor isso um dia. Nosso Pai querido, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que nós estamos aqui reunidos, querendo cada dia mais aprender mais e mais da Tua palavra, do Teu agir na nossa vida, Pai. Muito obrigada pela palestra que a Luana trouxe, que nós possamos tirar lição para a nossa vida, Senhor, para o nosso dia a dia, que continue cuidando dela e de toda a família, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada por cada Glória a live Tu, Senhor, louvado seja Teu nome. Senhor. Cuida de cada um, cuida de toda a sua família, Senhor. E nesse momento vem agradecer ao Senhor pela vitória da Mila, Pai. Esse começo dela, como nós estamos felizes por essa vitória dela lá. Que seja de muitas, meu Pai. Continue cuidando dela, fortalecendo, abrindo a mente dela para fazer o melhor naquele lugar, naquele trabalho dela, Pai.
Pai amado, Pai querido, agora vem entregar a vida da mãe da Eliane nas suas mãos, Senhor. Continue cuidando dela, Senhor, fortalecendo a Eliane para poder ficar do lado da mãezinha dela e ver, saber que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Querendo cada dia mais que ela seja renovada com o Teu Santo Espírito para cuidar, ficar do lado da mãezinha dela, Pai. E que em breve nós vamos agradecer ao Senhor que a saúde dela seja restaurada. Amém. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade, Pai, de estar aqui presente na Tua casa e aguardando o próximo encontro, Pai, que vai ser bênção também, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Grata a Ti pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. Amém, Jesus. Amém. 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 Mães, ótima semana. Deus abençoe cada uma, tá? Amém. Foi do meu velho. Vamos, princesa.